Boa noite, irmãos. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia com as bênçãos de Deus. E conforme nós combinamos, então, começando ontem, nós vamos discorrer um pouquinho sobre alguns assuntos que podem contribuir para a nossa saúde mental, para o bem-estar da família cristã, em todos os sentidos. Claro que nós não podemos dar conta de todos os assuntos, mas nós podemos discorrer um pouquinho sobre cada um deles. E hoje eu gostaria de falar-lhes sobre o seguinte tópico: como priorizar o cuidado dos nossos filhos, de forma que nós tenhamos saúde mental. E para isso eu gostaria de ler um poema ou um texto muito interessante de uma psicopedagoga chamada Cassiana Tardivo. Ela atua há mais de 20 anos como orientadora educacional, trabalhando com crianças e adolescentes. E ela conseguiu expressar muito bem, em boas palavras, os sentimentos que têm preocupado muito as famílias atualmente. O seu texto intitulado Os Filhos do Quarto. Eu não sei se você já ouviu esse texto, mas eu guardo com muito carinho na minha agenda. E ele diz o seguinte: não sejamos exagerados para dizer que só agora, com o advento da tecnologia, nós temos perdido os nossos filhos. Não, queridos. Nós os perdíamos bem antes disso. Mas antes nós os perdíamos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje nós os perdemos dentro dos quartos. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos as suas vozes, escutávamos as suas fantasias. E ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, nós não escutamos suas vozes, não ouvimos os seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro dos seus quartos, e por isso pensamos que estão em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora os nossos filhos ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que saibamos o que é exatamente. Perdem literalmente a sua vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados totalmente no mundo global de tanta informação e estímulos de modismos passageiros que em nada contribuem para a formação segura dos nossos filhos, a ponto de tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Queridos irmãos, dentro dos seus quartos perdemos os nossos filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já não sabem mais quem são, porque estão mortos da sua identidade familiar. Estão perdendo a sua identidade familiar a cada dia. Se torna uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados. E pais nem sempre sabem quem são os seus filhos. Queridos irmãos, como pais cristãos, é muito importante refletir sobre a questão de que os nossos filhos também podem estar perdendo a sua vida em seus próprios quartos enquanto estão vivos. Podem estar perdendo o seu tempo enquanto há muito tempo. A chance de se relacionar conosco, com seus amigos, com os parentes, com os avós, estão perdendo tempo e precisam desses relacionamentos. É tempo, portanto, queridos pais, de agir com mais intencionalidade. Do contrário, estamos sim, todos nós, você e eu, contribuindo para que os nossos filhos percam a vida ou tenham uma vida sem sentido, sem propósito, sem limite, uma vida artificial que pode levar ao adoecimento mental, mas inclusive à depressão e mesmo ao suicídio, como tem levado vários adolescentes, crianças e adolescentes. Há muitas coisas, no entanto, queridos, que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos,
para que fiquem longe dos seus quartos. Ou melhor, para que usem os seus quartos apenas para o propósito de dormir, de passar a noite. E o resto do dia que vivam a sua vida de forma intencional, de forma significativa, longe dos seus quartos quando eles não precisam estar. Mas que tal começarmos por nós mesmos? Que tal refletirmos sobre o tempo que nós temos passado nas redes sociais, no celular, em frente à TV, ou simplesmente longe dos nossos filhos, fazendo qualquer outra coisa que nós poderíamos fazer com eles? Ah, sim, nós precisamos trabalhar, nós temos as nossas rotinas, mas há muito tempo quando nós estamos juntos e estamos perdendo a oportunidade de estar com eles. Então, que tal nós tomarmos algumas dicas e depois ampliarmos estas listas? Por exemplo, procure ser paciente com os seus filhos, especialmente quando eles estão se sentindo mal, chateados ou com raiva. Olha só, permita nesse momento que eles se expressem, sem interrompê-los, e ao mesmo tempo, em contraposição, não permita que diante de um diálogo mais acalorado, ele lhe dê as costas e vá para o seu quarto e bata a porta. Ah, queridos irmãos, se isso acontecer, vá atrás. Insista, deixe claro que é preciso dialogar, colocar os pingos nos is. Muitos de nós não gostamos de conflito com os nossos filhos. Eu sou mãe e eu sei disso. É muito difícil. Mas, queridos irmãos, muitos dos nossos filhos, quando vão para o quarto, quando se trancam em seus quartos por horas, muitas vezes por dias, eles já não saem mais de lá sendo os mesmos, queridos. Quantas influências, quantas outras fontes eles podem ir buscar? Se tornam cada vez mais apáticos desta forma, distantes. Com a ajuda de Deus, seja você, pai e mãe, a principal fonte de ajuda do seu filho, mesmo se você não puder entendê-lo completamente. Tente crescer junto com ele. O segundo aspecto é: faça perguntas ou faça pequenas reuniões em famílias onde vocês podem dialogar. Nesta reunião, dê a mesma oportunidade para que todos eles pronunciem, por exemplo, sobre os limites do uso da tecnologia, estabeleçam regras no lar. Faça isso especialmente se vocês tiverem adolescentes. Assim, cada um terá a responsabilidade de seguir as próprias regras que todos criaram. Dê trabalho para o seu filho. Como assim, Janete? É isso mesmo. Arrume o que o seu filho fazer para que ele não fique à toa, sem fazer nada, gastando horas e horas em outras questões que não são significativas para ele. No seu trabalho, há uma agenda a ser cumprida, não é mesmo? Na escola onde o seu filho está, há uma agenda que os seus filhos devem dar conta. Em muitos lares, no entanto, queridos, os filhos vivem livres, descompromissados, sem nenhuma responsabilidade. Não precisam cuidar de ajudar em casa, não precisam cuidar do seu quarto, não precisam aprender um instrumento, um idioma, não tem responsabilidade nenhuma. Então os filhos podem desempenhar muitas atividades, as mais diversas funções domésticas, por exemplo, de acordo com a faixa etária. Façam esse teste em casa, nós falamos sobre isso ontem. Divida as atividades domésticas que eles podem fazer e não abram mão de deixá-los sem as devidas restrições, caso não cumpram as suas responsabilidades. Queridos irmãos, neste quesito, novamente, seja um modelo do cumprimento das suas próprias responsabilidades. O que mais? Que tal incentivarmos os nossos filhos à leitura de bons livros e cobrar um bom desempenho escolar? Qual é a profissão do seu filho? Estudante. Ele é filho, mas ele é estudante. Então, no mínimo, ele tem que ser um bom estudante, um bom aluno. Então, ser bom aluno toma tempo, exige muita leitura, exige dedicação. Mantém a mente ocupada, deve manter a mente ocupada e contribui para a melhoria da autoestima dele. Como é bom você ser um bom aluno. Como é bom você se esforçar e melhorar no seu rendimento acadêmico. Acima de tudo, ser um bom aluno e ler bons livros diminui o tempo de ociosidade, o qual muitos recorrem à tecnologia.
E desses tópicos, o último seria: crie alguns contextos alegres e diversificados. Invista em atividades extracurriculares, como nós já falamos, para os filhos, como esporte, música, aulas de idiomas, clubes de aventureiro, clube de desbravadores. Os nossos clubes são riquíssimos. Os nossos filhos podem crescer em vários aspectos. E especialmente no desenvolvimento psicossocial. Então não se esqueça de semanalmente planejar, cuidar daquilo que o seu filho está fazendo. E nesse sentido, queridos, nós temos muitas opções de fazer juntos com eles: jogar bola, fazer piquenique, visitar os tantos parques que vocês curitibanos têm aqui. Que coisa linda, né? Quanta coisa nós podemos fazer juntos. No entanto, queridos, nenhum desses itens poderiam sair do papel se nós não tivéssemos o auxílio divino. Nós vivemos tempos muito difíceis. E nós, por vezes, recorremos e temos problemas que nós nunca imaginávamos que teríamos em nossa família. Então, é preciso, acima de tudo, recorrermos ao auxílio divino. Então, ore diariamente para o seu filho. Siga primeiramente esta lista. Ore diariamente por ele. Ao acordar, quando for para o trabalho, quando estiver debaixo do chuveiro, quando estiver ouvindo, quando estiver dormindo, ore incessantemente por o seu filho. 2, adquira a sua lição da escola sabatina. Estude com ele. Seja fiel no sentido de comprar, de não faltar esses materiais. Dinamize o culto familiar com a participação de todos. Incentive a leitura diária da Bíblia. E torne as horas do sábado e os cultos da igreja momentos muito esperados por todos. Bem, eu comecei essa pequena fala contando aqui um texto de uma psicopedagoga. Eu gostaria de terminar e concluir com um poema que eu gosto muito, que eu ouvi há muitos anos, e a tradução da nossa querida tradutora, ex-tradutora, já falecida, professora Isolina Vogel. E o texto diz o seguinte: já estão dentro todas as crianças? Ah, a noite vem, as nuvens se encastelam, toldando em seu negror o céu de anil. Os animais para o abrigo apelam, e os passarinhos vão voando aos mil. Trovões estalam, rompe a tempestade, a treva estende o manto sem tardança. E eu pergunto: estão dentro todas as crianças? Estão dentro todas as crianças, irmãos? A noite vem, a noite em que o pecado campeia pela rua fora, buscando incauto o jovem descuidado, prendendo-o em suas teias sem demora. Ó mães, cerrai-lhe presto a vossa porta, guardai ciosas as vossas esperanças. Estão dentro todas as crianças? Irmãos, estão dentro todas as nossas crianças? Vigia sempre a tua fé segura, e quando enfim chegar o Rei da Glória e nas mansões celestiais entrarmos, gozemos nós, queridos irmãos, as bem-aventuranças, tendo lá dentro, lá no céu, todas as nossas crianças. Amém.